51, irmãos. No 51. Tem cadeiras no Kids ainda, será? Não tem mais? Todos cantando, hein, irmãos? Firme, hein? Todos cantando, 100%. Só cantando e o tenor junto, o primeiro verso e o coro. Todos vozes somente com o tenor. Pode reduzir aqui um pouquinho o ventilador. Glória a Deus.
Hino 60? Não. 344. Eu não sei. É 60. Hino 60. Ensaiou esse ou não? Ixi, não. Ensaiou qual? 344? Então, trocaram o planejado aí. É o 60 depois do 344. Acho que essa é a ordem, né? Então, hino 60 depois do 344. Todos cantando. Glória a Deus. 344, meus irmãos. Hoje serão 3 hinos.
Cantando. Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje nós não teremos o Kids por conta do serviço da ceia. Teremos alguns recados rápidos aqui e seguiremos para algumas instruções direto para a mensagem. Antes eu gostaria de agradecer porque nós conseguimos pela primeira vez em 1 ano e 6 meses, sem fazer vaquinhas, pagar todas as despesas do mês. Foi 100% oferta voluntária. Foi pela fé? Foi. Foi com muita coragem? Foi. Deu medo? Deu. Mas vocês foram incríveis. Foi bênção de Deus. Nós temos que pegar amor em ofertar. E entender que isso é gratidão a Deus. Vocês sabem qual a fé que eu tenho? Que a gente consegue levantar o valor do aluguel em um dia. Ixi, não teve um glória a Deus aí? Eu tenho fé que com a força dessa comunidade aqui, nós estamos hoje aqui em mais de 80 pessoas. E o irmão Pepe está viajando a trabalho, tem muitos membros que não podem estar por conta de viagem, aproveitaram o feriado. Contando quem nos visita pela primeira vez e os membros, em um dia a gente consegue pagar o aluguel e todas as despesas. E queridos, nós temos muito trabalho a fazer. Muito trabalho. Nós temos uma necessidade de grupo de comunhão na Zona Sul, Limeira. Faremos uma ordenação pastoral em Santa Catarina. O trabalho tem crescido muito. E todos nós aqui não vivemos da comunidade, não vivemos para a obra. E depende muito dos recursos para que a gente consiga se desprender um pouco das preocupações da Penha e conseguir servir aonde o Senhor nos colocar. Nós estamos com um trabalho de revisão de toda a nossa confissão de fé, que é um trabalho que a igreja nem está acompanhando, nem sabe, mas a nossa confissão de fé está tendo uma revisão profunda, não só pelos pastores da Assembleia Cristã, mas com pastores renomados, que são pastores carismáticos, extremamente renomados, de fora da comunidade. Irmãos, nós não sabemos o tamanho do projeto que nós juntos, estamos participando. O projeto ele é muito grande. Vocês estão percebendo, sim ou não? Tem gente que tem medo, né? Tenho medo de membrar. Se você tem medo de trabalhar, não se torne membro, porque trabalho tem. Você quer servir, irmão, você está no lugar certo. São muitas as necessidades. Se eu for contar tudo para vocês aqui, vocês vão sofrer. Mas são muitas as necessidades. Orem a Deus. Entendam a importância da oferta. Eu já expliquei aqui diversas vezes sobre semente e sobre o pão. E eu tenho certeza, irmãos, que você vai pegar amor nessa questão das ofertas. E isso vai destravar muita coisa aqui na comunidade. Embora a gente tenha que dar graças a Deus. Porque temos o ar-condicionado, o Kids, transmissão ao vivo, ventilador.
Eu nem tenho ideia de quanto foi investido aqui, né, irmão Fernando? Eu não tenho a mínima noção, mas foi muita coisa. Mas nós podemos muito mais se todos nós aqui entendermos que oferta é gratidão a Deus, é generosidade. Quem faz, faz com muita alegria. Com alegria, certo? Bênção demais. Irmãos, antes de eu passar aqui para o grupo de louvor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu, além de estar sem o óculos hoje, tem alguém aqui que pela primeira vez, mesmo que você não vá participar da ceia, que pela primeira vez está aqui num culto de ceia? Faz assim para mim, só para eu saber. Bastante gente, bastante gente. Agora, outra pergunta, muita atenção. Alguém aqui tem dúvida sobre ceia do Senhor? O que é a ceia? Por mais que você fique com vergonha, dá um sinalzinho para mim aqui, um gesto, que eu vou saber, você não vai se expor. Nós explicamos. De novo, vai. Alguém tem dúvida sobre ceia, faz um gesto para mim. Peguei. Tá, entendi, tá bom. Benção. Os membros, quem já está com a gente há 1 ano e meio, que não tem dúvida, diga eu. Não, mas diga com alegria. Quem não tem dúvida? Benção. Tem gente que tem. Eu não vou fazer uma explicação tão detalhada hoje, porque nós fizemos uma explicação de 1 hora e 27 minutos na nossa primeira ceia. A explicação durou 1 hora e 27 minutos. E é uma explicação densa. Time de mídias, essa explicação está no YouTube? Faz um joinha então para a igreja ver assim, ó. Essa explicação está no YouTube. Antes da ministração, eu vou fazer uma passagem muito rápida, uma explicação muito rápida sobre a ceia do Senhor. Aviso, hoje é domingo, primeiro domingo do mês de maio, domingo que vem, culto normal. No dia 17, que dia? Nós teremos o nosso segundo batismo nas águas aqui na Penha. Glória aí, é que vocês estão felizes. Glória a Deus, irmão. No primeiro batismo, o Senhor nos presenteou com 12 pessoas que renderam a vida a Jesus. E mais 2 pessoas que fizeram uma confissão pública de fé. Nós temos para esse domingo 5 candidatos que serão batizados e provavelmente uma confissão de fé pública, que para nós, uma comunidade em consolidação, é um número significativo. Se alguém deseja passar pelo batismo nas águas, nós temos 1 semana, porque vocês passam por uma entrevista. A entrevista é difícil para quem fez? Não. Não é difícil, é uma entrevista fácil, tranquilo. Então você faz a entrevista e passa pelo batismo. Pastor, eu não quero me rebatizar, mas eu quero fazer uma confissão pública. É só procurar o irmão Carlinhos. O irmão Carlinhos está lá atrás. Ou procurar por um dos líderes que eles vão marcar. E aí a gente faz essa entrevista também. Você faz a sua confissão pública. Amém? Benção. Então vamos ficar de pé para adorar a Deus com um grupo de louvor, meus irmãos. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz de Jesus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa cresce, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, e nele a minha vida está.
Eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, no soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Glória a Jesus. Bendito seja bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado
Queridos irmãos, teve um homem chamado José. Esse homem, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Se puder dar a luz aqui, por favor. Esse homem, ele foi... Acender. Isso. Ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Vocês conhecem bem a história. E por ocasião dessa venda para o Egito, o povo passou mais de 400 anos preso ali no Egito como escravos. Escravo é diferente de exilado. E pós 430 anos ou mais, Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar esse povo do Egito. E quando Deus levanta esse homem, ele não teve vida fácil. E Deus teve que intervir na história. E uma dessas intervenções divinas foi o envio das quantas pragas? 10 pragas. E qual foi a última praga? Morte dos primogênitos. E Deus, ele deu uma dica. Deus deu um caminho para que os primogênitos da casa de Israel não morressem. E a dica que Deus deu é: você vai matar um cordeiro, um animal. E você vai espargir o sangue desse cordeiro aonde? Por que no umbral da porta? Porque a entrada da casa. Se puder só dar a luz aqui para mim, por favor. Deixar acesa. Isto. No umbral da porta, por quê? Era escrito no umbral da porta o nome dos deuses egípcios. Então, os deuses egípcios, eles tinham colocado os seus nomes nos umbrais de cada porta. E a entrada da casa era santa. Entrar numa casa, querendo ou não, é um ato íntimo. E quando Deus pede para que os egípcios que colocam os seus nomes, os nomes dos seus deuses sobre a porta, quando Deus fala para os israelitas, para os hebreus, como queiram, espargir o sangue daquele animal no umbral da porta, era para que todo mundo espiritual e todo mundo material soubesse quem era o Deus daquela casa. Porque o anjo da morte iria passar num determinado dia. E quando o anjo da morte passasse, se ele visse no umbral da porta Deus Ares, Deus Ra, Deus Osíris ou outros, ele entrava e matava o primogênito. Agora, se ele visse sangue, a morte passava por cima daquela casa. Por isso o nome Pessah, Páscoa, que significa passar por cima. Durante 5.000 anos, essa festa é comemorada, praticamente, lá em Israel. Até hoje. E Deus pediu para que isso acontecesse para os judeus uma vez por ano, no dia 10º, ou seja, no dia 10 do mês de Aviv, que é o mês de março. Então, no mês de março, o povo judeu faz a mesma coisa até hoje. Não mais com sangue de animal, mas não daria tempo para entrar, porque aí você tem que assistir toda a explicação lá da primeira ceia. Mas eles têm outros elementos para a Páscoa judaica, que são eles: o pão sem fermento. Por que pão sem fermento? Porque não dava tempo para esperar a fermentação natural do pão. A saída do Egito teve que ser muito rápida. O outro elemento são as ervas amargosas. Por que ervas amargas? Para eles lembrarem de toda a dor e de toda a escravidão que eles passaram no Egito. Os dois elementos, ervas e pães, não são comidas, simplesmente comidas. Esses dois elementos significam uma lembrança. Repita para mim: lembrança. O pão é para que eu lembrasse que eu tive que sair muito rápido. Muito rápido. As ervas é para que eu lembrasse que o sofrimento dos meus pais e dos meus avós foi extremamente profundo. Mas tinha um terceiro elemento. E o terceiro elemento era o cordeiro assado. Esse cordeiro assado,
era para que eu lembrasse que através do sangue desse animal derramado, a morte não entrou na minha casa e não levou os meus primogênitos. Então, o cordeiro, o pão e erva não tem sabor de erva, não tem sabor de pão e não tem sabor de carne. Tem sabor de memória. Tem sabor do que eu vivi e tem sabor daquilo que eu vivo. Pão, erva e carne não são simplesmente comida para o povo judeu, é a sua própria história. Tudo bem? Até aqui? Passado muito tempo, Israel, principalmente após o ano de 70, quando o templo é destruído, a Páscoa, ela tornou-se ainda mais familiar. E eles desenvolveram a capacidade de contar história. E o pai conta para o filho, que conta para o filho, que conta para o filho, e que vai contando de geração em geração essa mesma história. E a recomendação após a destruição do templo do ano 70 é para que todas as famílias fizessem a Páscoa na sua casa, junto com a sua família. Porque Páscoa é mesa, e mesa de comunhão, mesa de lembrança, e principalmente a mesa aonde nós vamos contar a história, que é a nossa própria história. E sobre isso, o Deus que interviu nessa história e que me tirou da escravidão. Para vocês terem ideia, os supermercados de Israel até hoje, no dia 10 de março, eles cobrem com um lençol todos os produtos que têm fermento. Israel para, porque Israel conhece a sua história. A celebração da Páscoa judaica nas casas, elas demoram 4 horas, porque essa história que eu estou encurtando em 10 minutos, eles contam detalhadamente para os mais novos. Enquanto a nossa Páscoa, nós falamos sobre nós mesmos, as nossas tristezas, o povo judeu conta a história de Deus. Enquanto você só pensa em você, na mesa judaica, eles pensam no Deus Todo-Poderoso. Amém? A arte de contar história, ela dura 4 horas na casa judaica. Nós teríamos paciência para uma Páscoa ou uma ceia de 4 horas? Contando detalhadamente cada centímetro da vida de Jesus? Não sei não, hein? A barriga ronca. Você vai ficar olhando para o pão assim, ó. Também tem a questão do dedo na taça, que não dá tempo de eu entrar e etc. Mas Jesus, ele comemora a última Páscoa. A última Páscoa. E quando ele está comemorando a última Páscoa com seus discípulos, na mesa de Jesus tinha um pão e tinha o cálice. Porque na mesa do judeu também tinha os cálices. Não vai dar tempo de contar a história do cálice, senão é uma pregação. Mas a pergunta que não quer calar nunca é: por que não tinha o cordeiro assado? Porque naquela passagem, a gente só vê pão e cálice. Porque na passagem de Lucas capítulo 22, o cordeiro estava vivo. E estava conversando com eles. Porque o cordeiro era o próprio Jesus. O ambiente da celebração da Páscoa era uma casa. Porque Páscoa e ceia é com família. Páscoa e ceia é com família. Páscoa e ceia é com quem eu conheço. Páscoa e ceia é minimamente com quem eu tenho um pouco de amor. Eu não preciso conhecer tão profundamente, eu posso ter visto. Jesus não foi traído na cruz, ele foi traído na mesa. Porque é ali que Judas pega o pedaço de pão com um bocado molhado. Antes da cruz ele prepara uma mesa e depois da cruz ele também prepara uma mesa. Porque o nosso Jesus é um Jesus de mesa. E mesa é lugar de comunhão e paz.
Jesus, ele pega aquele pão e ele parte o pão. A primeira coisa é, quem está comigo, diga eu. Jesus, ele parte o pão, ele estava na casa dele? Sim ou não? Não. Então por que Jesus que está partindo o pão, né? Porque se eu for visitar o irmão Álvaro, eu tenho certeza que o irmão Álvaro, ele vai servir o pão, certo, irmão Álvaro? Ou ele vai, irmão, aqui é a garrafa de café, né? Tem café lá? Benção. Então eu vou. Mas se eu for na casa do irmão Álvaro, não sou eu que vou pegar o pão, partir e servir o irmão Álvaro, o irmão Glaucia, as meninas. As meninas com todo respeito, né? As filhas do irmão. Ou na casa de todos os irmãos aqui. Mas naquela casa quem serve é Jesus. Ele parte o pão e entrega. Porque ele quer nos ensinar uma coisa. Atenção aqui, irmãos. A Páscoa não é você se servindo. Repete comigo. A Páscoa. Ou melhor. A ceia. De novo. Não é sobre eu me servindo. Agora ouça. É sobre você servindo alguém. Eu vou dar 30 segundos para vocês refletirem nisso, tá? Eu vou repetir. A ceia não é sobre você se servir. A ceia é sobre você servir alguém. Se você imita o comportamento de Jesus, ele não parte o pão e come. Ele parte o pão e... Vocês estão vendo uma mesa aqui? Não, porque ela não tem que estar aqui na frente. Vocês estão caminhando comigo? Mesa de ceia não tem que chamar atenção. Quem serve tem que ter uma mesa aí dentro. Aqui, Assembleia Cristã, ninguém vai ser servido pelo pastor. Ou ninguém tem que servir o pastor. Nós temos que nos servir entre nós. Ceia não se toma de olho fechado. Repete comigo, ceia não se toma de olhos fechados. A ceia, meus irmãos, eu tomo com o olho aberto, indo em direção ao outro. Porque ceia é partilhar uma história. Na mesa de Jesus, o pão não é mais a velocidade da saída do Egito. Na mesa de Jesus, o pão que é partido é o corpo dele, que foi despedaçado no sentido espiritual por te amar. O cálice é o sangue que ele derramou por você para perdoar os teus pecados. Pão e carne, eles não estão nos elementos. Este pão e o fruto da vide não é o corpo e não é o sangue, mas ele conta é um memori de uma história que você tem que ter dentro de você. E Jesus, ele dá um conselho: toda vez que se reunirem, faça isso quando eu partilho com meu irmão, eu estou fazendo isso para que eu e meu irmão se lembre de Cristo. E lá no final ele fala o seguinte: até que eu volte, até que ele venha ou volte. Toda vez que você partilha o pão e toma o cálice, você está fazendo um ato profético. Além de você estar na mesa partilhando o pão e o cálice, você está profetizando para o mundo: ele vai voltar. Quando eu partilho com o irmão Rafa, eu estou dizendo: continue esperando, ele vai voltar. Anne, ele vai voltar. Anderson, ele vai voltar. Cariza, ele vai voltar. Felipe, ele vai voltar.
Quando você pega o pão e o cálice, você está gritando para o mundo profeticamente: essa história que eu estou contando é porque Ele vai voltar. É o presente e o futuro se encontrando hoje, no dia 3 de maio de 2026. O presente no cálice, o presente no pão, é o perdão do seu pecado. Você não tem culpa nenhuma diante do diabo e nem diante de Deus. Os teus pecados estão pregados na cruz. E se você entrou nessa comunidade hoje tendo cometido ontem algum pecado e confessar com a tua boca agora, no teu coração agora, biblicamente eu estou autorizado a te falar: você está perdoado. Desde que você não cometa esse pecado sucessivamente e morra nessa prática. A ceia é o encontro do presente e do futuro no mesmo instante, porque nesse presente, quando eu pego o pão ou o cálice, quem está comigo, diga eu. E eu como e tomo, eu estou falando, eu tenho certeza que os meus pecados estão perdoados. Eu tenho certeza da salvação que habita em mim por graça. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Lá no livro de Coríntios, capítulo 11, diz que a ceia é um momento de comunhão, partilha e lembrança deste sacrifício que fala do perdão que Ele te entregou. A ceia é um puro ato de amor. Irmãos, esse momento é extremamente sério. A mesa de Deus é séria. Nós não podemos andar nem tratá-la com leviandade. Esse momento é um momento solene, porque nós estamos lembrando do teu Cristo e do meu Cristo que foi moído pelas nossas culpas. E ela é uma antecipação da festa eterna, porque um dia nós faremos essa mesma ceia com Ele. O nosso primeiro encontro com Jesus como igreja, haverá uma mesa, haverá o pão e haverá o cálice, e o Cordeiro estará presente. Mas eu tenho um recado para te dar, biblicamente falando: o Cordeiro está vivo, e Ele está entre nós agora. E Ele provavelmente está passando nesses bancos aí agora. Talvez a sua cabeça esteja preocupada com as suas dúvidas e tribulações, e por isso que você está tão longe. Mas para quem já sentou à mesa, e para quem já está se rendendo de verdade, você vai começar, seu coração vai ficar incendiado, porque você vai começar a entender: não é sobre mim a ceia. A ceia é sobre para quem eu vou partilhar. É olhar e falar: poxa vida, que pena que o irmão Pepe está viajando. Que pena que o irmão Ricardo viajou. Que pena que a irmã Milena não veio. Que pena que aquela irmã não veio, aquele irmão não veio. Tomara que em novembro esteja. Não é somente uma ação física, mas é uma participação na obra redentora. Não se toma ceia com os olhos fechados. Ceia se toma com o olho aberto, olhando para o lado. Ceia não se toma sozinho. Ceia se toma em conjunto, olhando para quem está lá. Ceia é festa, ceia não é fúnebre, ceia não é velório, ceia é alegria porque Ele ressuscitou. O túmulo e a cruz estão vazios. Ceia é glória, é aleluia, é alegria, é movimento. Ceia é esperança até que Ele venha. O pão é nosso, não é meu. O pão é nosso, então, irmão Anderson, toma o pão. A ceia, está escrito no 1 de Coríntios lá o seguinte: o homem deve examinar a si mesmo. Bom, isso atrapalhou nossa mente durante algum tempo. E eu quero crer que todos aqui, ou se não 99%, sabe que quando eu examino a mim mesmo, eu vou encontrar um São Paulino. Que quando eu me examino a mim mesmo, eu vou encontrar às vezes um pai impaciente. Que quando eu examino a mim mesmo, eu vou encontrar um motorista muito bravo e que caça briga. E se você examinar você mesmo agora, você vai encontrar o quê?
algo de bom? É. A ceia é o momento para você bater no peito e falar assim: eu sou top. Eu examinei a mim mesmo, unhas bem feitas, cabelo hidratado, roupa alinhada, sapato da CNS. Então eu estou apto. Não pequei. Então eu estou apto e vou me prostrar à mesa, sozinho, eu e Deus. Se você acha que o homem examinar a si mesmo é encontrar-se como um super-herói impecável, talvez você precise voltar 10 casinhas para trás. Porque quando você examinar você mesmo e não encontrar nenhum pecado, ou seja, é um anjo. Todo homem e toda mulher que aqui examinar a si mesmo vai encontrar escuridão, dúvidas, pecados. E quando um homem olha para si, ele deve dizer: Pai, eu me arrependo de todos esses pecados. Eu me arrependo de quem tu gostaria que eu fosse e não sou. Mas eu estou aqui obrigando a minha carne, eu estou aqui me obrigando, porque eu não presto, mas eu te amo, eu creio em ti. Quando o homem examina a si mesmo e se entende pecador, ele vai se arrepender. Agora, se você se examinar em você mesmo, se você olhar para você mesmo e entender que você é top, não haverá arrependimento. E sem arrependimento não há confissão de pecado. E sem confissão de pecado não há perdão. Entendendo isso aqui? Diga aí, irmãos. Então queira Deus que a partir de agora, antes da mensagem, você já comece a avaliar, a examinar você mesmo e encontre as suas escuridões. E encontrando as suas escuridões, diga: Pai, me perdoa. E o texto é muito claro: o homem deve examinar a si mesmo examina-te a ti mesmo, homem, e coma. Ele não fala examina e não coma. Ele fala examina e... eu não sou digno. Se alguém pensou isso, eu também. Mas eu não mereço. Eu também. Não é sobre você e as tuas condições. É sobre o que Ele fez. Amém? Examina você e toma e come. E quando você o fizer, você vai estar confundindo você e o inferno que quer ver você sem tomar e sem comer. E sobretudo, o inferno quer te ver isolada e isolado. Quando você tomar, não é você primeiro, é o outro. Porque o inferno não quer koinonia, ele não quer comunhão na família. E quando eu pergunto, tem comunhão aí? Não significa que você dá glória, tem amor aí? Tem amor pelos seus irmãos aí? Dá glória não agora. Eu vou perguntar, tá? Nós vamos ficar com um silêncio ensurdecedor. Eu sei que para carismático isso é terrível, né? Mas nós vamos fazer um silêncio para doer. Tem comunhão aí? Tem amor pela comunidade? Tem amor pelo irmãozinho salvo do teu lado? Vocês estão conseguindo refletir sobre ceia? Quando Jesus parte o pão, Ele está falando: eu vou partir eu mesmo por amor de você. E o que é tomar a ceia indignamente? Tomar a ceia indignamente é não ter entendido nada disso. Provavelmente toda vez que você olhou para você e se sentiu digno, você estava tomando indignamente. Você muitas vezes tomou para sua própria condenação. Amém? Talvez durante 20 anos da sua vida você se condenou porque você se sentia sem pecado. E tem muito lugar por aí continuando ensinando o povo a não discernir o corpo. Dói, mas eu posso ouvir um glória a Deus, hein ou não? Eu sei que dói. Não discernir o corpo é entender que eu não sou digno nem da misericórdia de quem se partiu por amor a mim. Não tomar a ceia significa eu me desconectar da própria comunhão da igreja. Por quê?
Porque eu estou provado. Se você deixou de tomar ceia um dia porque você estava provado, é porque você não entendeu que a ceia não é sobre você. A ceia não é sobre você, é sobre Jesus. Eu não estou bem, não vou tomar ceia. Sabe aquele charme gospel? Eu quero causar uma tribulação na minha casa. As irmãs nunca fazem isso, os irmãos fazem. Uma semana para chegar a ceia, fala, não vou tomar ceia. Que você sabe que vai tribular todo mundo. Só que eu tenho um conselho para as irmãs, porque os irmãos que fazem isso, né? Você fala assim para o seu marido, eu vou. Não é sobre eu. Fica em casa. Irmão, fecha a porta e deixa a tua mulher lá. Porque a ceia não é sobre ela. Se ela ou ele está ouvindo a verdade, está fazendo charme, deixa ir para o inferno. Irmão, ou a Assembleia Cristã Penha cresce, ou nós não vamos patinar espiritualmente. E não é crescer de número, irmãos. Eu gosto, vocês sabem, eu falo isso desde o começo, né? Quando tem os nossos 30 que eu amo, não é crescer em número, é crescer em graça, em conhecimento, é crescer em entendimento. Tem gente aqui de Salto, certo, irmão Wilson? Que veio porque sabe que não é sobre ele. Tem gente de longe aqui que sabe que não é... E você mora 40 minutos. Não vou hoje, não. Vou tomar ceia. Não tô em condição. Você não tem mesmo e você nunca vai ter. A ceia é sobre ele. Para de charme e cresce. Amém, irmãos? Então para com essas historinhas de não vou... A ceia não é sobre você, não. Você ama Jesus ou não? Você aprendeu errado. Estou provado, não tomo. Peraí, quem morreu? A gente pode fazer uma ceia com teu nome. Fica legal, eu acho. Sabe o nome disso? Vaidade. Você é muito vaidoso. Você é muito vaidosa. Por isso que você fica fazendo esse charme. Agora, se você ama Jesus, se dobra. Pede perdão que você fez. Você estava pecando. Agora, se você examinou você mesmo e falou, não entendi nada disso, aí não. A ceia é para pessoas que professam a fé cristã, que minimamente tenham passado pelo batismo, que já confessaram Jesus como Salvador. E se eu confessei Jesus e não batizei, posso tomar? Pode. Entretanto, examina-se a si mesmo. Amém? Irmãos, alguma dúvida sobre a ceia ou podemos partir para a mensagem? Vai tentar ser bem rápida hoje mesmo. Bom, quem ficou com dúvida, volta lá no YouTube. Texto de hoje... Podemos apagar a luz aqui, por favor, só para os irmãos conseguirem ler. Nós vamos ler em 2 Samuel, capítulo 9, versículo... Isso, muito obrigado. Muito obrigado. Está transmitindo, irmão? Está transmitindo? Jeito Assembleia Cristã Penha, tá? Um dia Davi perguntou... De novo, um dia Davi perguntou. Feche seus olhos, irmãos. Jesus, nós te agradecemos por começarmos a entender que não é sobre nós. Nós te agradecemos por estarmos aqui juntos. E nós te rogamos, nos dá amor por esse momento. E sobretudo nos faça entender a tua palavra, porque nós queremos ouvir a tua voz. Nos dá discernimento para tomar a ceia não para nós, mas tomar a ceia lembrando de quem tu és até que tu volte. É o que te rogamos em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Pode acender a luz, por favor? Um dia Davi acorda de manhã e ele fala o seguinte: será que resta ainda alguém da família de quem? Para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas. O versículo 2, por favor, diz o seguinte: havia um servo na casa de cujo nome era? O nome era? Chamaram-no pedindo que viesse falar com quem era o rei? Quem era o servo? Você está feliz com Jesus aí? Quem era o rei?
Quem era o servo? Chamaram-no pedindo para que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é? Ele respondeu: benção. Davi acorda de manhã e diz o seguinte: puxa vida, Jonatas morreu. Saul foi-se. Todos da casa de Saul morreram. Só que eu amo Jonatas. Eu amo Jonatas. Só que Jonatas não está aqui fisicamente. Jonatas não está aqui. Jonatas não está aqui para eu poder abraçá-lo, para eu poder honrá-lo, para eu poder cuidar dele. Eu preciso fazer alguma coisa para alguém da casa de Jonatas. E aí Davi procurou no palácio, perguntando de todos os filhos de Jonatas. O Zé morreu. O João morreu. Maria morreu. Porque quando troca-se o rei, na maioria das vezes, matava-se toda a família do rei anterior, para não ter guerra de dinastias. Então, obrigatoriamente, os reis da casa de Saul, os filhos da casa de Saul, deveriam de fato estar mortos, principalmente os homens. E Davi ficou atribulado porque ele procurava alguém da casa de Jonatas para usar de bondade. Para usar? E ele chama um servo, que esse servo era da casa de quem? De Saul. E chega Ziba e fala assim: ô Ziba, você era servo de Saul? Sim. Ziba, eu consigo ver Davi. Coisa de pregador, tá? Eu enxergo Davi. Meio triste. Dentro dele uma angústia. Perdeu um amigo. Ele fala: Ziba, me dá uma boa notícia. Não minta para mim. Não minta. Tem alguém da casa de Saul, da casa de Jonatas, que ainda está vivo? Parece que eu vejo Ziba começando a tremer. Tremer, tremer, tremer. O versículo 3 diz o seguinte. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de? Para que eu use de? Para com ele. Ziba respondeu tremendo, tremendo, tremendo. Pensando assim: o último que sobrou, ele vai matar. Mas Ziba não pode mentir para o rei. E Ziba fala o seguinte: ainda existe um filho de Jonatas. Filho? Filho? Filho com o? Ainda existe um filho com o? Um homem? É. Onde ele está? Não, Davi, calma. Antes de te falar onde ele está, eu preciso te contar um problema. Ele é aleijado. Ziba está tentando proteger aquele menino. Ele é aleijado de ambos os pés, Davi. Olha, Davi, cuidado. Então o rei perguntou para ele, no 4, onde está ele? E Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir. Repete para mim: ele está na casa de? Filho de? Em? Davi ouve que aquele menino está na casa de Maquir. E ele sabe quem é Maquir. Maquir é um homem, ou uma mulher, sei lá, muito pobre. Muito, 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 mas muito pobre. Que mora numa cidade muito mais pobre. Miserável. Em Lodebar. Aonde as ruas são de terras. Aonde só há barracos. Aonde uma cidade que não tem recurso nenhum. Na mente de Davi vem: mas o que o filho de Jonatas, que era príncipe de Israel, está fazendo numa cidade tão pobre, na casa de um homem tão pobre? Eu sei que em Lodebar só existe miséria e pobreza. O que esse menino está fazendo lá? Eu não sei nem o nome dele ainda.
Aí Ziba fala, repete para mim, igreja, Davi, eu vou te contar uma história. Me ouça. Aí Davi puxou a poltrona, sentou, e Ziba falou assim, meu senhor, quando chegou a notícia que Saul e Jonatas tinham morrido, a babá desse menino pegou ele no colo. Pegou ele como, gente? Pegou ele no colo e saiu correndo. Porque ela viu uma criança tão indefesa e pequena, com medo. Ela sai correndo. Só que ela sai correndo sem saber para onde ia. E ela poderia tentar algum exílio político. Ela poderia buscar algum rei de alguma outra terra inimigo seu. Ela poderia procurar algum lugar. Mas a única coisa que aquela ama pensou era na fuga. E numa cidade onde o rei nunca iria pisar. Em um lugar onde o rei nunca iria acessar. Então a primeira cidade que passou na cabeça dela é Lodebar, porque é uma cidade que o rei jamais vai ir. Só que, rei, aconteceu uma tragédia. Quando ela estava correndo, ela tropeçou. E quando ela tropeçou, aquele menino caiu e quebrou os 2 pés. Uma criança caiu e ela não teve médico. Aquele menino calcificou os ossos com os pés para trás. Ele sentiu dores a sua infância inteira. E ele ficou aleijado. Aquele menino, ele se rasteja pelo chão, porque ele não tem como andar. E quando consegue andar, ele levanta com uma bengala com muita dificuldade. Então eu queria te contar que quando ficaram sabendo que ele morreu, Saul e Jonatas, esse menino saiu com a sua ama e acabou com os pés dele. Davi levanta da cadeira e fala, onde esse menino está? Qual o nome dele? Eu já sei, a casa de Maquir. No versículo 5 está escrito o seguinte. Primeiro você tem que entender que Lodebar é um lugar de dor. Lodebar é um lugar de dor, esquecimento, limitação. E casa de Maquir é um espaço de prevenção temporária. É onde aquele menino ficou cuidado temporariamente. Todos estão comigo, irmãos? Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Mas isso daqui chama ordem régia, ou seja, ordem do rei. Prepara a carruagem real. Prepara as vestes reais. Porque o rei vai para Lodebar, irmãos. Antes do rei chegar em Lodebar, mandaram um WhatsApp lá. Gente, não sabemos o que vai acontecer em Lodebar, mas o rei de Israel vai vir aqui. Não, está errado, ele não vai, ele está mandando o comissário dele, vai Ziba. Então, irmãos, na comissão do rei, vão os cavalos, vai a carruagem, vai tudo na frente. Os mensageiros abrem caminho para o rei. O rei de Israel vai entrar em Lodebar para se encontrar com um menino de pé quebrado. Qual o nome do menino? No versículo posterior, então Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Davi manda buscar, isso não seria um convite casual, seria uma ordem régia, como eu falei, ou seja, uma determinação oficial. O versículo 6 diz o seguinte: quando filho de chegou diante de Davi, para aí e volta. Imagina a carruagem chegando na frente da casa de Maquir. E o comissário do rei bate na porta. Bate aonde? Mefibosete. Silêncio. Bate de novo. Mefibosete. A cidade está em choque. Vazia. Eu não enxergo ninguém na rua. Vocês estão enxergando alguém na rua? Medo. Vão matar Mefibosete. O rei está aqui para destruir ele. Mais forte. Repete, igreja, mais forte. Mais forte você falando também. Comissário do rei Davi na porta de Maquir. Abra essa porta agora. Quando abriu a porta, os comissários diante daquela casa simples ficaram olhando na direção dos olhos, mas viu se arrastando no chão com o peito em terra, como uma cobra, Mefibosete. Ziba do lado pega nas mãos daquele menino, Mefibosete, que já não é menino, já é pai.
E levanta aquele menino, tenta colocar ele e vê a barriga suja, as roupas sujas, uma miséria terrível. E aí Mefibosete pergunta: vocês vieram aqui para me matar? Parece que eu enxergo Ziba em lágrimas dizendo: não sei. Diz o rei que quer fazer uma bondade, mas eu não sei te afirmar. Você não pode chegar na presença do rei com essa roupa. Vai na carruagem e troca essa roupa. Troca a roupa de Mefibosete. Mefibosete entra na carruagem. E nesse percurso há medo. Nesse percurso há dúvida. Nesse percurso há tribulação, há lembrança. Meu pai morreu, meu avô morreu. Eu lembro que, nossa, minha ama fala que eu brincava aqui. As lembranças de Mefibosete na volta começam a mostrar para ele as lembranças de uma infância. Feliz por ser neto de um rei. Mas quando ele olha para a sua própria condição, ele vê pés aleijados. Ele vê pobreza, ele não comeu na mesa real. De repente, quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de... ele sim se inclinou. Mefibosete inclinado, prostrando-se com o rosto, com o que, gente? O rosto de Mefibosete encostou o chão. Você está entendendo como você tem que chegar na presença do rei? Não é falando, eu sou da descendência real. Eu sou de uma igreja bíblica. Eu sou batizado. Esfrega teu rosto em terra agora. Aleluia. Começa a esfregar teu rosto na terra, falando, não mereço. Tenho lembranças, mas não mereço. Davi disse, Mefibosete. E ele respondeu, aqui estou às suas ordens. Aqui estou para servi-lo. Mas dentro dele o medo da rejeição de novo, o medo da morte, o desespero, a angústia, a dor. Davi grita de novo, Mefibosete. O versículo 17 diz, algo que transpassa a minha alma, dizendo, então eu disse, não tenha. O Espírito Santo está te falando, não tenha medo. Desde que o teu rosto já esteja em terra, não temas. Você não está fazendo nada de errado, não temas. Porque serei bondoso com você, não por sua causa, mas pelo que Jesus fez. Jonatas aqui prefigura alguém que já não está ali. Irmão, quem entendeu isso aqui, diga glória a Deus. Eu estou sendo misericordioso e bondoso com você, Mefibosete, não porque você me fez alguma coisa, mas por amor a Jonatas serei benevolente com você. Assembleia cristã, a sua condição de tomar a ceia não é por um amor a você, mas é um amor que através de Jesus te alcançou. Quando Deus olha para você, Ele vê sangue, o sangue do primogênito. E Ele sabe te amar, porque você creu neste sangue. Ele fala, eu vou ser bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as de Saul, seu pai. E você se assentará sempre à minha mesa. Você não vai mais sentar na mesa da terra da dor de Lodebar. Você vai sentar na mesa do rei. E essa mesa do rei não é dos principais empregos. Essa mesa do rei não são com os políticos. O Espírito Santo está te fazendo uma pergunta aqui. Você prefere sentar na mesa dos grandes desta terra? Ou você quer ceiar com ele em glória?
O que te prometeram? Qual mesa te prometeram? A mesa do rei ou mesa de uma terra pecadora e caída? Não tenha medo, porque a partir de agora você vai sentar à minha mesa. A casa de Maquir é como se fosse a nossa comunidade, irmãos. Ela guarda todos aqueles que se entenderam aleijado de ambos os pés. E provisoriamente a Assembleia Cristã é a casa de Maquir. Nós estamos dentro dessa casa. Só que hoje, e no coração de alguns, o rei está assim, ó. Filho, você está aí? Filho, você está aí? A casa de Maquir abriga feridos, preserva quebrados, protege identidades fragilizadas, sustenta pessoas com processos de restauração profunda. A igreja, a casa de Maquir, não é o destino final do homem caído. A casa de Maquir é provisório, porque o teu reino é eterno. A tua morada é eterna, mas a igreja pode ser um lugar onde Deus preserva alguém, que ele compreenda a sua identidade. A sua identidade é de filho sentado na mesa do rei. Bom, vocês estão entendendo a mensagem? No versículo 8 diz o seguinte: então Mefibosete se inclinou de novo, porque quando eu entendo que eu vou sentar na mesa do rei, eu não faço agora festa. Tudo certo. Quando eu entendo que o rei teve misericórdia de mim, eu faço o quê? Me inclino de novo. Oh, glória a Deus. Você entendeu que você é filho, que não é escravo do medo? Você entendeu que você é bênção, que você é salvo? Se você ficou grandão, tá errado, inclina-se de novo, Mefibosete. Coloca o rosto de novo na terra, Mefibosete, volta. Quem é esse? Eu não mereço a sua mesa, eu não mereço o reinado, eu não mereço nada disso. É como se Davi estivesse falando assim: eu sei, mas é porque eu amei Jonatas. É porque a fidelidade que você não teve, Jonatas teve. A amizade que você não teve, Jonatas teve. E por amor a ele, eu serei bom com você. Então, se você tem alguém para agradecer, se chama Jesus. Tem alguém que ama Jesus nesse lugar aqui? Tem alguém que ama Jesus nesse lugar aqui? Ah, quem sou eu, teu servo, para que o meu Senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Eu sou um cão morto. Eu estou morto, assim como você. Assim como eu, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas quando você falou, Jesus, eu me rendo, o rei pega na sua mão e te levanta falando: você não está morto, você está vive em novidade de vida, porque todo aquele que crê e for batizado já é salvo. Não tem um morto aqui. O que eu enxergo é uma igreja viva. É uma igreja viva. É gente que já está de pé crendo em Jesus aqui dentro. Examina o homem a si mesmo e encontra um cão morto. Por fora, mas por dentro, mas por fora é sangue que está correndo aí. No 9 está escrito: então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul. E está aqui na tela? Tá. Tudo que pertencia a Saul na casa dele, dá para ele aí agora. 10. Você, diga você. Os seus filhos e os seus servos cultivarão lá, para que eles comam, para que eles possam cultivar. Irmão, quem plantou a igreja de Deus não foi você só está comendo dela. Quem preparou esse dia não foi você só está desfrutando dele. O rei dá uma ordem: a partir de agora junta todo mundo e vai servir ele. O nome disso é graça comum. O pão na tua mesa, o que você está vestindo, o que você está calçando, a tua esposa, o teu filho, a tua saúde, o teu trabalho, o teu desespero, a tua lágrima, a tua cicatriz, é tudo graça comum. É tudo graça comum, porque o rei falou: sol, aqueça a pele dele, chuva, molhe a terra para que ela possa comer a saladinha dela. O rei falou: o gado, corra no campo,
campo e coma, para que a proteína corra no sangue dela e dele. Você olha para a tua vida muitas vezes com ingratidão, enquanto o rei está falando: lua, trabalha nos mares para que haja peixe, mar, trabalha entre os pescadores para que a mesa seja farta. O rei, além disso, disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Há uma mesa posta e tem filho grato. Glorifica o teu Deus na Assembleia Cristã nessa manhã. Rapaz, eu não vou nem trabalhar não, para que a casa do seu Senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, que o pão é nosso de cada dia. O pão não falta, de cada dia está na mesa lá. Porém, Mefibosete, neto do seu Senhor, sentará. Ele senta lá, ele vai sentar. Sempre a minha mesa, da minha mesa ele não sai mais. Da minha mesa, Mefibosete não sai mais. Tem gente querendo escapar da mesa aí? Não sai, querido. Não sai, querida. É a mesa do rei, e um rei que te amou. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Na sequência, Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena. E este seu servo, assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos filhos. Olha. Eu vi que alguém entendeu aí. Mais 3 entenderam aqui, não? Eu vou só ler o texto. Se você entender o texto, você vai glorificar, tá? Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos... Você é filho. Você é filha. Ele não te enxerga mais como um aleijado de Lodebar. Você está na mesa como filho. Satanás pode ter falado para você: mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cometi isso, eu cometi aquilo. O rei está te falando: você é filha. Você é filho. Você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo. Você está livre. Quantos acreditam nessa mensagem aqui? No versículo 12, está escrito assim: Mefibosete tinha... que ele estava escondendo, né? E o filho era... O filho era... Ele olha para o filho pequeno e fala: eu nunca pude correr nesse palácio. Eu nunca pude desfrutar do palácio do rei. Bem-aventurado o pai e a mãe, que depois que se entendeu filho, olha para os teus filhos e diga: eu quero que você corra no palácio que eu não corri. Eu quero que você entenda o que eu não entendi. Eu quero que você caminhe por coisas que eu não caminhei. Se você tem uma herança para deixar para os teus filhos, é a mesa do rei, é o palácio. Eu tenho um filho pequeno, chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Inclusive Mefibosete começou a ver o filho correndo num quintal que ele não corria. Teu filho e a tua filha, se você os ensinarem, correrão nos quintais da graça. Compreenderão o evangelho. Terá a liberdade que você não teve. Sentirá um amor por Jesus que está conhecendo depois de quantos anos? Tem filho de Mefibosete aqui dentro já correndo. Tem filho de Mefibosete no Kids. Tem filho de Mefibosete tocando, mas todos somos filhos em nome de Jesus. Essa não é apenas a busca de um rei por um sobrevivente. É a revelação de um rei que move-se por aliança. Lodebar não era apenas um lugar geográfico, era uma condição espiritual. É o retrato da humanidade caída
distante, quebrada, incapaz de se aproximar do trono. Mefibosete nunca buscou o rei. É o rei que busca Mefibosete. Não foi Mefibosete que chegou lá e falou assim: eu sou filho de Jonatas. Não. Foi o rei que procurou ele. Cada irmão e irmã que está aqui, não foi você que procurou estar aqui. Às vezes você fica até confuso, mas quem te procurou, te encontrou e te trouxe aqui foi o rei. É misericórdia. Antes que houvesse resposta humana, houve uma iniciativa real. Antes que houvesse mérito, houve aliança. Antes que o caído pudesse se levantar, o rei pegou na mão dele e falou: não temas, fique de pé. Assim também é o Evangelho. O Evangelho te encontrou e sem você dar um centavo, e sem você se mover, e sem uma palha, ele te ofereceu: filho, você vai comer a minha mesa, a partir de hoje você e a tua casa são meus filhos, e coma porque a mesa já está pronta. Coma porque a mesa já está pronta. Nós não nos sentamos à mesa porque conseguimos sair de Lodebar sozinhos. Nós chegamos porque os nossos pés não são fortes. Você não chegou onde chegou porque os teus pés são fortes, porque os teus pés são aleijados. Mas você chegou até aqui porque o rei pegou você, colocou na carruagem dele e cuidou de você até você chegar aqui. A ceia do Senhor nos lembra exatamente disso. Fomos procurados e encontrados pela graça. Quando Cristo parte o pão e oferece o cálice, Ele não está apenas instruindo o memorial, Ele está declarando: tu és filho, mesmo que quebrado você pode se levantar, porque a fidelidade é minha, não sua. Mefibosete chega temendo o juízo, prostra-se como morto, chama-se de servo, mas Jesus te falou: eu tenho você como amigo. Quem lembra de João? Eu te tenho como amigo. Este não temas, atravessa as Escrituras e encontra a sua plenitude em Cristo. Repete comigo: Cristo. Ao pecador ele diz: não temas. Ao cansado ele diz: não temas. Ao indigno ele diz: não temas. Ao triste ele diz: ao cansado ele diz. Na mesa do rei, os pés do aleijado Mefibosete nem aparecem. Toda a mesa encobre a parte da perna. Quando Mefibosete se senta na cadeira do rei, os pés aleijados estão debaixo da mesa. Quem entendeu isso aqui? No momento que você for pegar o cálice e o pão, os teus pés aleijados estarão embaixo da mesa. Os teus pés estarão debaixo da mesa. A mesa do rei encobre o teu defeito. A mesa do rei encobre quem você é por amor. A mesa do rei chama cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a mesa que cobriu os teus pés. Irmão, vocês estão entendendo a profundidade disso? Neste momento, repita comigo: neste momento. De novo, neste momento. Ninguém pode ver os meus pés. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Neste momento, repete comigo. Força, irmãos, ninguém pode ver os meus pés. A cruz encobriu. Todos creem dessa forma? Então você é digno de prostrar-se à mesa. A mesa da graça está hoje disponível, anunciando uma glória futura. Come, tu és filho. Come e beba, tu és filhos. A ceia é o rei dizendo: eu sei onde você mora. Eu sei a sua queda. Eu sei a sua limitação. Mas por causa da minha mesa e da minha aliança, você pode se assentar. Nesse momento, irmãos, nós vamos de joelhos, daqui a um minuto, nós vamos fazer uma oração de arrependimento. Não é uma oração que nós vamos pedir alguma coisa, é uma oração que nós vamos só nos arrepender.
Depois que nós encerrarmos a oração, nós vamos nos levantar, o grupo de louvor vai tocar. À medida que o grupo de louvor começar a tocar, todos estão comigo? Quando o grupo de louvor começar a tocar, nós vamos cantar com eles. Nós vamos nos dirigir à mesa do Senhor, o diácono vai vir aqui daqui a pouco. E nós vamos pegar o cálice. O irmão Carlos vai fazer como que é. Porque tem muito visitante, irmão Carlinhos, vem aqui. Explica como é que vai ser. Nós vamos fazer uma oração de arrependimento. E depois da oração nós vamos ficar em pé, o grupo de louvor vai tocar e cantar. Irmão Carlinhos, um exemplo, tá? Ele vai pegar o cálice, pode pegar o elemento. E ao invés dele pegar o cálice e ficar com ele, ele vai olhar para alguém. E ele vai em direção de alguém servir a pessoa. Você não pode pegar os elementos para você mesmo. Porque ceia é sobre... Você queria uma ceia bíblica? É o máximo que a gente conseguiu se aproximar. Convido a igreja para ficar de joelhos, irmãos. Vamos orar com uma oração de arrependimento. Pode glorificar a Deus, irmãos. Os irmãos particularmente podem fazer a sua oração e se arrependendo até a oração a partir daqui. Vocês podem fazer a oração de vocês. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor, bendito seja o teu nome. Aleluia, nos arrependemos, Senhor, nos arrependemos, glória ao teu nome, nos arrependemos, glória ao teu nome, aleluia, aleluia, glória a Deus, aceita os nossos arrependimentos, glória ao teu nome, aleluia, glória a Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus, te agradecemos pela vida, Senhor, e começamos essa oração pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor, que são muitos diante da tua presença. Senhor, nos arrependemos por ser um mau pai, nos arrependemos, Senhor, por ser um mau funcionário, nos arrependemos pelos nossos pensamentos, nos arrependemos por ser, Senhor, um mau esposo, uma má esposa, nos arrependemos por ser maus irmãos e irmãs diante da tua presença, nos arrependemos de não ser honestos em muitas coisas, Senhor, nos arrependemos, Senhor Deus eterno, por não ter, Senhor, tranquilidade e paz, Senhor, no momento em que precisou, Senhor, nos arrependemos como filhos, não respeitando os nossos pais, nos arrependemos, Senhor, como os irmãos não nos responderam e não respeitaram os nossos irmãos, Senhor, nos arrependemos diante da tua presença e não olhar para um mendigo na rua e não respeitar ele como um ser humano, nos arrependemos, Senhor, em olhar para um motorista de ônibus que trabalha 12 horas e não se importar com a tua vida, Senhor, nos arrependemos, Pai, em olhar para um gari, Senhor, num sol de 40 graus e não falar bom dia para ele, nos arrependemos, Pai amado, em não cooperar, Senhor, numa coleta, não te servir, nos arrependemos, Pai, e não reconhecer, Senhor, o sacrifício da cruz diante da tua presença. Pai amado, nos receba e receba os nossos, Senhor, arrependimentos diante de ti, nos arrependemos e reconhecemos que não somos nada, somos cães, Senhor, diante de ti, mas hoje te agradecemos por encobrir as nossas pernas na tua mesa, Senhor, te agradecemos tudo em teu nome, a igreja diz, amém.
As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe esse muro, além do rio azul. Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor.
acender a luz, por favor? Depois a gente vai louvar mais uma vez. Antes de você pegar e tomar, principalmente os que estão aqui pela primeira vez, olhe para o lado e vê se todos estão servidos. Se tem alguém que você teve alguma contenda, alguma briga, troque o cálice com ele. Vai lá atrás, converse. Todos estão servidos? A parte de cima é onde fica o pão. Então todos nós com pão a gente tem que tomar junto. Eu vou fazer uma oração. E para aqueles que estão pela primeira vez, acompanhe essa oração. Ao término, vocês podem comer. Senhor Deus, nós te adoramos por esse momento, onde a nossa memória vai no momento em que os romanos chicoteavam o teu filho Jesus, e que o sangue escorria nas tuas costas, no teu rosto, no teu corpo. Nós te louvamos porque por amor tu veio sobre essa terra perdoar os nossos pecados, e por conta deles o Senhor foi partido por nós. Nós entendemos, Senhor, que nós agora que estamos com o rosto em terra, arrependidos mais uma vez, humilhados aos teus pés, mas gratos porque somos filhos, porque o teu sangue nos tornou filhos. Filhos porque o teu amor nos chamou, a tua graça nos alcançou. Nós te agradecemos por servir os nossos irmãos uns aos outros, se servindo. E Pai, nós te rogamos agora, nos torne cada vez mais parecidos com teu filho Jesus. E como diz a tua palavra, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Todos podem comer. Espírito Santo de Deus, a cada gota de sangue que caía, que escorria, era um sinal da tua graça e a revelação do teu perdão. Nós não éramos dignos e aqui nós estamos memoriando, celebrando, relembrando daquele momento tão difícil, embora tão gracioso. E nós te louvamos por partilharmos juntos, por estarmos conectados juntos, lembrando desse santo momento. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Todos podem tomar. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anuncia a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos adorar Jesus, irmãos. No Calvário seguiu uma cruz contra o céu, em sinal de vergonha e dor. E ao lembrar dessa cruz, sei que nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo
padecer, desprezado morrer, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela agora provei para mim todo bem. Tenho nela a real salvação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, prazer será. Pois um dia ao lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, prazer me será. Pois um dia ao lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Sim, eu amo. A mensagem da cruz, seu triunfo, prazer será. Pois um dia ao lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, prazer me será. Pois um dia ao lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Glória a Deus. Queridos irmãos, não esqueçam lá da cantina. Encerramos o culto de ceia. As crianças vão receber o cálice e o pão pós-culto, porque eles ficam com vontade e não é o corpo, não é o sangue, está tudo bem. Nós participamos do memorial e isso para nós é uma benção. Eu fico muito feliz de toda a igreja estar aqui. Parece meio confuso na hora que vocês estão se servindo, mas olhando com os olhos do Espírito, é muito lindo ver vocês partilhando um com os outros. É muito bonito. Não esqueçam, dia 17, batismo aqui. Recomendo chegar um pouquinho mais cedo. Há a promessa de visitas aí das outras assembleias, já está um pouquinho cheio. Cheguem cedo no batismo, tá? Alguma irmã para fazer a bênção apostólica? Faz tempo que elas não vêm. Vem, Anne. Coragem? Não tem? Uma irmã. Raquel. Cadê Raquel? A orquestra já prepara aí, nós vamos... Sabe de cor já? A paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo,
A graça do Senhor Jesus permaneça em nossos corações.